A paz do Senhor, igreja. É um prazer estar aqui na casa do Senhor, é um prazer estar reunido em um corpo, né? Nós somos um corpo, né? Por mais que fazemos partes de templos diferentes, é o corpo de Cristo, né? E é uma honra muito grande. Eu agradeço, né, a Fábia, que é uma irmã em Cristo e realmente como se fosse uma irmã de sangue para mim, né, pela oportunidade de estar aqui hoje e a oportunidade de servir na casa do Senhor, né? Porque é o que nós podemos dar, né? Aquilo que o Senhor nos dá. Eu quero trazer uma palavra, eu espero ser breve, em nome de Jesus. Né? E eu quero que nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1. Do 1 ao 7. Ruth 1, do 1 ao 7, que diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas 2 noras e voltou dos campos de Moabe. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Amém. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, Deus. Eu te agradeço porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra nos fortalece, Senhor, a tua palavra nos dá ânimo, Deus, a tua palavra nos dá renovo, a tua palavra nos dá vida nova. Senhor, eu não sou nada, Pai, eu sou apenas um vaso, Senhor, um vaso de barro, mas é o Senhor quem faz, Pai. Usa a minha boca, Senhor, o meu entendimento, Pai, para que eu venha falar aquilo que está no teu coração, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Eu decidi colocar um título nessa mensagem, né? Uma nova história. Né? E para nós fazermos histórias, nós precisamos tomar uma decisão. Né? E tomar decisão muitas vezes não é fácil. Né? É preciso a gente sair do lugar, é preciso a gente sair do nosso comodismo, é preciso a gente ter força, é preciso a gente se levantar. É preciso a gente ter atitude. Né? E nós vemos na vida dessa família que eles saíram de Belém, né, da terra prometida, e em estudos falam que a palavra Belém significa a terra do pão. E na terra do pão estava faltando pão, havia uma escassez. E muitas vezes nas nossas vidas também é assim, né, irmãos? Há uma escassez. Muitas vezes há uma escassez de amor, há uma escassez de amizade, há uma escassez de sentir o Senhor. Ele está, mas nós não sentimos. Então, é necessário tomar uma decisão. E decisão é um passo muito difícil. Porque decisão é a gente deixar para trás aquilo que nós vivemos. Aqui eu creio que muitos vieram de outros países, né? Nós sabemos o que é estar numa terra estranha. E Noemi fez esse trajeto e agora ela está fazendo esse trajeto de volta à sua terra, mas com mulheres que não são do seu povo. E eu acho muito interessante quando ela, tão angustiada, caminhando, ela pede para que as suas noras que volte para o seu povo, né? Porque ela não tem mais nada a dar. Naquela época, para as mulheres, para a família progredir, elas precisavam ter filhos. Ela não tinha mais marido, ela já era velha. Ela não poderia dar mais maridos àquelas noras. E mesmo assim, elas estão caminhando. E eu acredito que elas estão caminhando, talvez Noemi chorando, se lamentando. A Bíblia não fala, mas pelo texto, quando eu leio, eu consigo sentir a dor de Noemi.
Porque ela diz assim, minhas filhas, o que vocês querem comigo? Voltem. Voltem para o seu povo, para a sua casa, para a sua parentela e casem-se. E nesse momento, é um momento muito decisivo. Então, a palavra de Deus diz assim, que Orfa, ela abraça a sua sogra e volta. Mas Ruth, ela se agarra ao seu pescoço, né? E diz assim, não insista para que eu volte. A gente pode ler isso também aqui na parte... Porém, disse Ruth, no capítulo 1, no versículo 16, disse Ruth, não me insiste para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares, à noite ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Uau! Né? Que decisão, que decisão. Eu consigo ver neste momento, né, uma Ruth não vendo nenhuma perspectiva de vida, nenhuma esperança, mas eu consigo ver ela dando as costas para Moabe, para o mundo neste momento e dizendo, eu vou seguir a esse Deus que é poderoso. Porque ela poderia nem conhecer de perto esse Deus, mas ela tinha escutado falar dos feitos desse Deus. Como ele abriu o Mar Vermelho, como ele cuidou do seu povo no deserto, como ele fez sair água da rocha. E nesse momento ela tomou essa decisão. Em momentos, meus irmãos, de decisão, mesmo que tudo diga ao contrário, que todas as circunstâncias estejam ao contrário, deposite a sua confiança no Senhor. A Ruth, ela depositou a sua confiança no Senhor. Ela não depositou a sua confiança no que a Noemi tinha. A Noemi não tinha posses, ela não tinha filhos, ela não tinha marido, nem se ela casasse, ela poderia dar filhos que viesse a suprir a necessidade dessa mulher. Mas ela confiou no Deus de Israel. E isso é o que nós precisamos, a nossa fé. Porque a fé, ela é a nossa alavanca. A fé, ela é o nosso fundamento. A fé, ela é o que nos sustenta. A fé, ela é que nos leva adiante. Em tempos de desespero, em tempo de escassez, olhe para Jesus, né? Olhe para o autor e consumador da nossa fé. Ele tem algo bom para nós. Ele tem o melhor para nós. Né? Essa canção que nós cantamos da harpa está dizendo, ele tem o melhor para nós, ele tem bênçãos, ele tem vitórias para nós. Né? E Ruth confiava nas promessas desse Deus Todo-Poderoso. Eu creio que o amor fez muita diferença. Sim, ela amava essa sogra e ela queria realmente cuidar dela. Mas o que fez ela mudar de atitude foi o poder que ela sabia que existia nesse Deus e ela queria viver essas promessas. Só que toda decisão, ela tem um processo, né? E o processo, ele é duro. Né? Noemi chegando em Belém, Noemi está amargurada, ela não tem nada. Ela está desesperada, ela diz, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque Noemi significava agradável. Né? Me chame de Mara, que significa amarga. E Ruth estava ali, né, do lado de Noemi. É difícil, né, estar do lado de uma pessoa que está amargurada. Mas naquele momento, eu vejo Ruth como a consoladora, a ajudadora. Né? Em quantas vezes em nossas vidas, em momentos de processo, né? Quando a gente toma decisão, não temos essas Ruth nas nossas vidas, né? Que nos apara, que nos ajuda, que nos levanta, que nos dá força, mesmo ela também passando pelo mesmo processo. Porque a situação dela não estava melhor. Ela não era israelita, ela não tinha direito a casar, ela não tinha posses, ela estava com Noemi. As duas estavam de mãos vazias. Mas ela era a consoladora naquele momento. Em nossas vidas, nós temos as Ruths e nós temos a Noemi. Porque eu vejo a Noemi como uma mentora da Ruth. Né? Porque a palavra de Deus fala assim, que tudo que a Ruth fazia, ela contava a Noemi. Né? Isso a gente vê um ato de submissão, um ato de fidelidade. Né? E quanto que nós precisamos disso? Quanto que nós aprendemos com a palavra de Deus, né? Então, no processo, o Senhor ele vai sempre despertar alguém para estar cuidando de você, para te levantar. No processo é onde nós crescemos, é onde nós amadurecemos, é onde nós vemos quem realmente é o Deus Todo-Poderoso. Né? Nós somos mulheres decididas. A mulher ela tem uma visão ampla, né? A mulher ela vê com outros olhos. A mulher ela tem uma força que muitas vezes eu acho que é sobrenatural. A gente
está caída, a gente está sofrendo, mas a gente tem uma palavra de ânimo, a gente tem uma palavra de conforto. E é nesses momentos que mesmo a gente, na situação difícil, que a gente fortalece o outro. Porque o nosso irmão, ele vê como nós estamos, e mesmo assim nós estamos de pé. Porque quem nos sustenta não são as circunstâncias ao nosso redor. Quem nos sustenta é o Senhor. Né? Muitas vezes nós estamos com dificuldade no nosso casamento, muitas vezes nós estamos com dificuldade na nossa igreja. Eu passei por isso. A nossa igreja, quem conhece a nossa história, nós tivemos 3 anos que ficamos sem pastor. Foi um tempo seco. Foi um tempo difícil. Foi um tempo realmente de pegar, de segurar a mão e dizer assim, eu sou aqui, eu estou aqui, eu pertenço a esse barco, eu vou ficar. O Senhor foi quem nos chamou para esse lugar. E é Ele quem nos honra, é Ele quem nos levanta, é Ele quem nos ajuda. E eu vejo essa disposição na vida da Ruth. A vida dessa mulher, ela me encanta. A vida dessa mulher, ela me dá estrutura. Né? Porque em meio a toda essa circunstância, ela se levanta e diz, eu vou procurar comida para nós. Né? Ela não fica se lamentando. Noemi, com certeza, ela já estava muito abatida. Ela já não tinha mais forças, provavelmente, para lutar. É por isso que o Senhor despertou Ruth para estar com ela. Para, nesse momento, o ajudar. Porque o Senhor nunca nos deixa. Ele sempre vai levantar uma Ruth, Ele sempre vai levantar uma Noemi para estar do seu lado. Nós nunca estamos sozinhos. O Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Ele é um Deus que faz história, uma nova história em nossa vida. Ele é um Deus que muda as situações. A gente só precisa tomar a decisão. Mas com a decisão firmada naquilo que Ele é, nas promessas que Ele tem para nós. A Ruth, ela escutou falar que o Senhor era um Deus que mudava a história, que tirou o seu povo do Egito, que deu aquela terra, que abriu o mar vermelho, que fez água brotar da rocha. Que Deus poderoso é esse? Ela queria conhecer esse Deus de perto. E ela sabia que nele ela podia confiar. Mas o processo não foi fácil. Com certeza ela se sentia humilhada, com certeza ela se sentia pequena ali no meio daquele milharal do trigo. Mas ela não desistiu. A palavra de Deus diz assim, que ela ia atrás, colhendo aquilo que caía. Quantas vezes nós também não estamos colhendo, né, as migalhinhas que caem para nos fortalecermos? Mas não desista. Permaneça, porque o processo é o tempo que você amadurece. O processo é o tempo que você conhece quem é o Deus que te ama, quem é o Deus que te honra. E ela continua. Né? E ela volta para casa e ela sempre fala onde ela estava, né? Em que campo ela procurou. E isso é maravilhoso. E a palavra de Deus diz, né, que a obediência, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Né? E Ruth era obediente, né? Ela era obediente. Eu olho assim e digo assim, nossa, uau, que mulher, deveria ser linda. Linda por dentro e linda por fora. Então, o Senhor, Ele é aquele que vai nos ajudando a dar os passinhos, né? Na época que nós estamos realmente debilitados, na época que nós estamos sem forças. Ela não parou, ela continuou. Então, depois do processo, vem aquilo que nós mais esperamos, né? A coisa que nós mais esperamos, o reconhecimento, a recompensa. Né? E a palavra de Deus diz assim no capítulo 2 e o versículo 10, eu não vou ler, só vou resumir um pouco. No capítulo 2 de Ruth e o versículo 10 e 13, ele diz assim, e veio Boaz era um parente bem chegado de Elimeleque, e veio Boaz olhar a terra e falou a Ruth benignamente. Né? E ele diz assim, ouvi falar da tua benevolência para com a tua sogra. Uau! Ele ouviu falar, né, das atitudes da Ruth. Ele não ouviu falar da aparência da Ruth. Ele ouviu falar da atitude da Ruth, como ela se comportou, como ela era uma mulher de fibra, como ela era uma mulher fiel, como ela era uma mulher corajosa, como ela era uma mulher que se levantava, que não ficava parada. Né? E mesmo assim, ela continua. Então, ela chega em casa e ela conta novamente a Noemi. Noemi diz assim, bendito seja o Deus de Israel, que não nos desamparou.
né, porque Boaz era um parente bem chegado de Elimeleque. E se vocês não conhecem a história, eu peço a vocês que leiam realmente, que é uma história maravilhosa. E Boaz, ele era um remidor. E o que é o remidor, né? O remidor é aquele que resgata. Jesus Cristo é o nosso remidor. Na cruz do Calvário, ele, né, resgatou as nossas vidas de volta ao Pai, né, através do seu sangue, através do seu sacrifício. Então, Noemi, ela instrui Ruth para que ela vá aos pés de Boaz. Amadas, não tem coisa melhor do que a gente ir aos pés do nosso remidor. No momento de decisão, no momento do processo, vá aos pés do nosso remidor. Vá aos pés de Jesus Cristo. É Ele que muda a tua história. É Ele que faz uma nova história. É Ele que te dá força para continuar. E com essa atitude de Ruth ir aos pés de Boaz, arriscando a sua autoestima, arriscando até a sua, como é que fala mesmo? Me falhou o nome. Arriscando aquilo que ela tinha como mulher, né? Porque não poderia ir mulher à eira, onde o homem estava. E ela foi, a sua reputação, essa palavra. Ela foi arriscando a sua reputação, mas ela sabia onde ela estava indo. Porque ela estava indo aos pés de quem poderia ajudá-la, de quem poderia recompensá-la, de quem poderia honrá-la, de quem poderia lhe dar um nome. E esse homem diz assim, melhor foi esse ato do que o outro. Porque através da vida de Boaz, Noemi foi resgatada, foi trazida de volta à sociedade, foi amparada na sua velhice e recebeu um nome. E Ruth casou com Boaz. Então, no momento de decisão, saiba a quem você procurar. No processo, não desista, porque a recompensa virá. Porque o Senhor é aquele que te recompensa. O Senhor é aquele que levanta a tua cabeça. E a palavra do Senhor diz assim, que diante de todo o povo, veja só, quando nós somos humilhados, muitas vezes nós somos humilhados, nós somos escanteados. Mas quando o Senhor nos honra, Ele nos honra diante de todo mundo. Né? Todo mundo verá aquilo que o Senhor faz na tua vida, na minha vida. Porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é magnífico. Não tem nada que pare a sua grandeza. Não tem nada que pare o seu poder. O nosso Deus é um Deus incomparável. Creia nessa palavra. Creia nisso, deposita sua confiança nele. Ele é aquele que muda toda a história. Ele é aquele que te dá uma nova história, um novo nome. É aquele que te tira do lamaçal e te coloca no lugar limpo, no lugar de honra. E foi assim com Ruth e Noemi. A palavra de Deus diz assim, que diante de todo o povo, Boaz diz, hoje vocês são testemunhas que eu tomei todas as posses de Noemi, eu remi a Noemi, eu ampararei ela na sua velhice, e a Ruth tomarei como mulher. E a palavra de Deus diz assim, que todo o povo jubila. Isso está no capítulo, eu tenho que ver aqui no capítulo 4. No capítulo 4. E todo o povo estava na porta, e os anciãos disseram, somos testemunha, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E arte já valorosamente em Efrata, e farte de nome afamado em Belém. Mas a palavra de Deus diz assim, que todo o povo jubilou quando ele honrou a Noemi e a Ruth. Porque Ruth ela não tinha direito a essas promessas, ela não fazia parte do povo de Israel. Mas ela recorreu ao remidor, a quem poderia lhe dar um nome. Nós também não tínhamos direito às promessas do Senhor. Nós não tínhamos direito ao trono da glória, mas através de Jesus Cristo, Ele nos redimiu e nos reconciliou de novo com o Pai. E é muito interessante, né, da raiz dessa mulher. A palavra de Deus diz que ela teve um filho, um homem, varão valoroso. E o nome desse filho é Obed. Obed, que é pai de Jessé. Jessé, que é pai de Davi. E da raiz de Davi
nasceu Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amadas, a decisão dessa mulher, ela influencia nós até hoje. A decisão dessa mulher, ela não tinha nenhuma esperança, ela não tinha nenhuma expectativa, mas ela mudou a sua história, ela mudou a história da sua sogra e ela mudou a história de uma nação. Está lá no livro de Mateus, no primeiro capítulo. Jesus, Boaz, Obed, Jessé, Davi, e da raiz de Davi nasceu Jesus, o nosso Salvador. Quando nós tomamos posição, nós somos honradas. É o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos honra. É o Senhor que é conosco, é o Senhor que é contigo nessa tarde. Não importa o processo que você está passando, não importa como você está se sentindo, tome a decisão certa. Tome a decisão confiando naquilo que Deus é. Jesus Cristo é o nosso remidor. Ele é aquele que nos honra, Ele é aquele que nos levanta, Ele é aquele que nos reconcilia com o Pai. Né? E na presença de todos, era isso que eu queria falar, e eu não encontrei, não consegui, meu óculos está de ruim. Então, a palavra de Deus diz assim, ó, então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto. Imagina, um neto. Será teu resgatador, e será afamado em Israel o nome deste. Palavras têm poder, irmãos. Palavras têm poder, declare. Declare palavras de vida na sua família, na sua casa, na sua igreja, no seu convívio familiar. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ele te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. Ruth, ela sempre tomou uma decisão. Ela deixou a sua terra, a sua parentela, ela deu as costas para o mundo. Não fique dividida entre a igreja, entre Deus e o mundo. Se decida pelo Senhor, porque Ele é vida, Ele é esperança. Ele é a nossa coroa. É o Senhor Jesus quem nos coroa, é o Senhor Jesus quem nos justifica. Não fique dividida, porque quem está dividido, quem está em cima do muro, a tendência é cair para o lado de fora. Ele nunca vai cair para dentro. Você já prestou atenção nisso? A gente, quando senta no muro, a gente sempre senta assim de costa. Então, não fique de costa. Coloque os seus 2 pés na casa do Senhor e diga assim, Senhor, eu estou aqui. Eu não sei o que o Senhor quer, mas eu sou vaso na tua mão. Faz a tua vontade, faz o que te apraz. Foi assim que Ruth fez. Ela disse, não insista para que voltes, porque eu não vou. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ela tomou uma decisão. Tome uma decisão, porque essa decisão que você tomar, o Senhor honrará. Mas tome uma decisão baseada na fé que você tem em Cristo Jesus. Não na circunstância, não no que você vê, não no que está ao seu redor, não no poder do dinheiro, ou no poder da palavra, ou no poder da palavra que você tem dentro de você, mas é Jesus, é o Senhor quem te capacita, é o Senhor quem te honra. E a palavra de Deus diz assim, em Mateus 19, 29, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. E foi o exemplo que essa mulher deixou. Ela deixou a sua terra, a sua parentela. E ela foi para Noemi, para a terra do pão, aonde o Senhor poderia honrar. Ela passou o processo, sim, mas ela foi recompensada. E ela foi honrada diante de todo o povo. E da sua herança, do seu ventre, recebemos também a herança de Jesus. É maravilhoso como o Senhor muda a história. E quando o remidor ele vinha olhar a terra, o nosso Senhor Jesus, Ele quer te encontrar assim de pé. Ele quer te encontrar vigiando, Ele quer te encontrar trabalhando. Mesmo em poucas forças, se levante, porque é Ele que te honra. É Ele que te capacita. Seja o Deus de Israel, o teu fortalecedor, a tua ajuda, aquele que te pega pela mão, aquele que te levanta. Deposite a sua confiança nele. A nossa confiança precisa estar realmente enxertada na videira verdadeira que é Jesus. A nossa confiança, tudo que nós somos, precisa estar nele. Eu sou prova disso, eu sou prova de tudo que o Senhor fez na minha vida. Não era porque eu tinha dinheiro, não era porque eu tinha muita cultura. Mas é porque na minha pouca fé, na minha pouca força, eu fui fiel a Ele. E Ele nos honrou. Quem me conhece de perto conhece a minha história.
E o Senhor é Deus que muda a história. Ele te dá um novo nome. Ele te dá uma nova personalidade. Ele muda todas as coisas. E esses exemplos na palavra é para que nós venhamos a ter fé. É para que nós venhamos realmente a confiar. Seja assim como Ruth, uma mulher virtuosa, uma mulher que decidida, uma mulher de força, uma mulher de coragem, uma mulher que não volta atrás. Porque quem volta atrás, irmãos, não faz história. Ouvimos falar alguma coisa de Orfa? Não. Orfa voltou. E depois disso, ninguém escutou mais falar nada de Orfa. Ruth, ela faz parte da linhagem de Jesus. Que maravilha, né? Seja abençoada nessa tarde em nome de Jesus. Seja uma mulher virtuosa, seja uma mulher cheia de decisão, de compromisso, porque você será honrada e será recompensada. Eu declaro essa palavra em nome de Jesus. Aleluia.